Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de redação do PVS. Meu nome é Paula Carolina, alguns de vocês já me conhecem de alguns vídeos. E hoje eu vim falar com vocês de um assunto importantíssimo. Semana 27, vamos fazer uma revisão teórica para o simulado de vocês. Não sei se todos estão sabendo, mas no dia 10, começando às 2 horas da tarde até às 6, vocês terão um simulado maravilhoso que vai auxiliá-los na condução de provas como o Enem, o CEDERJ, o ERJ, que virão mais lá na frente. Então, pensem o seguinte, a composição da prova de vocês vai ser feita por 80 questões, 10 de cada disciplina, a depender das áreas, e a redação, a nossa querida redação, que é sobre o que vou me atentar hoje, como fazer a redação no simulado e fazer essa revisão teórica com vocês. Mas se atentem, porque a redação precisa ser enviada para o mediador do polo de vocês para o e-mail até as 7 horas da noite. Então, combinem certinho com os mediadores do polo de vocês para que vocês tenham a informação de qual e-mail enviar, como enviar, para que vocês tenham a redação corrigida de fato, certo? Então, vamos lá, vamos fazer esse processo de revisão. Eu sei que vocês devem estar assim, Paula, o que eu faço? Se eu não sei nem a teoria antes, como é que eu vou rever isso? Como é que eu faço meu processo de revisão bem feito? Não fiquem assustados, porque eu trouxe assim um bisuzaço para vocês sobre quais vídeos vocês precisam refazer a revisão. Então, por exemplo, às vezes você já viu o vídeo 4, mas não viu o vídeo 5, não viu o vídeo 8, não viu o vídeo 18, deixou de ver alguns vídeos importantes, ou já assistiu, mas não se recorda tanto. Então, produzi uma listinha com alguns vídeos para que vocês possam rever, para que vocês tenham um aprimoramento dessa parte teórica, que seriam as semanas 4, 5, 6, 8, 9 e a 18, que vocês vão encontrar lá no canal do PVS, lá na playlist Redação, no YouTube. Então, não deixem de acessar para revisar. Vocês ainda têm um prazo de 1 semana para fazer uma revisão completa e de qualidade. Vamos lá, galera. Em relação ao passo a passo, vocês devem estar se perguntando assim, beleza, Paula, vai ter simulado dia 10, mas como é que eu faço a redação no dia do simulado? Muitos de vocês nunca tiveram a experiência de fazer uma redação em concurso, uma redação em vestibular ou em um concurso extra. E é necessário ter algumas estratégias específicas para isso. E essas estratégias eu vou trabalhar uma a uma com vocês para que vocês consigam construir muito bem as etapas da produção da escrita no dia do simulado. É o seguinte, o primeiro passo é a leitura. Não tem como você negligenciar a leitura, seja das instruções, seja dos textos de apoio. Então, todo o caderno de redação que vocês vão forem pegar, tanto do CEDERJ, Enem, no ERJ, vocês vão receber mais ou menos isso aqui. Ó. Essa aqui foi uma do Enem, que tem uma instrução bem clara para a construção da redação. Você precisa ler porque, às vezes, ali tem uma informação importante sobre o número de linhas, sobre se coloca título ou se não coloca, se a tipologia textual realmente vai ser dissertativa argumentativa. Então, todos esses pontos de número de linhas, título, o que você pode ou não deve fazer, essas instruções, elas, na maioria das vezes, vêm presentes no caderno de redação de vocês. E o segundo ponto são os textos de apoio. Poxa, como é que você vai deixar de ler o texto de apoio que a banca preparou com o maior carinho para você? Os textos de apoio eles não vêm à toa, eles vêm justamente para fomentar, auxiliar a construção de ideias que você pode vir a ter sobre o tema de redação. Então, a partir do momento em que você lê o texto motivador, surgem inúmeras ideias para que você execute um planejamento de qualidade. E, obviamente, falando do nosso querido planejamento, eu não poderia trazer ele como passo 2. É fundamental que vocês planejem o texto de vocês, que vocês interpretem a frase temática, que vocês façam brainstorm, seleção e organização de ideias e a roteirização e criação da tese. Isso não pode deixar de ser feito de forma alguma, não se esqueçam. Então, veja o seguinte, ó, interpretação da frase tema. O que é muito importante? Pressupõe que você já leu o texto de apoio. E aí, você lendo o texto de apoio, as ideias já borbulhando ali, ao ler a frase temática, se ali tem uma palavra um pouco mais dificultosa para você, em que o vocabulário é um pouco desconhecido, você consegue interpretar com mais facilidade. Brainstorm, se você faz atento à especificidade da sua banca, se, por exemplo, for uma redação Enem, uma redação CEDERJ, são redações que pedem muitas vezes uma problematização, o Enem principalmente, então você vai olhar ali com o sentido de problematizar aquele tema, trazer umas causas daquele problema, verificar, as consequências são essas, as causas são essas. Então, todo o processo de brainstorming também precisa ser bem pensado para que você tenha uma construção, uma seleção e organização de ideias muito mais produtiva.
E aí, por último, a roteirização e a criação da tese. Lembrem-se que a roteirização é um passo fundamental para você decidir aquilo que você vai colocar na sua introdução, no seu D1, no seu D2, quais são os pontos que vão ser trabalhados no D1 e D2 para depois construir a tese, que é o coração do texto de vocês, para que vocês consigam realmente colocar ali na tese os elementos que vocês vão abordar nos parágrafos de desenvolvimento. Bem, etapas do planejamento, tudo certo. Então, antes de começar a efetuar a redação, você planeja, sendo que a terceira etapa é aquela etapa que me lembra aquele filme, Mil Homens de Preto, que parece que a mente de vocês assim esquece da estruturação, esquece, a mente de vocês é abduzida. Por quê? Muitas vezes vocês não se recordam da estrutura completa dos parágrafos da redação. Então, a introdução tem uma estrutura específica, desenvolvimento e conclusão. E agora, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como relembrar essas estruturas, essa teoria um pouco mais básica da redação, para que vocês possam ter um ótimo desempenho lá no dia 10 no simulado de vocês. Então, vamos lá. Introdução, começando pela manda-chuva, aquele momento em que você pode impressionar o teu corretor. Então, o corretor começou a ler sua redação, ele veio e falou, nossa, que aluno, que isso, gente, que lindeza. Primeiro ponto, contextualização. A contextualização é aquele momento em que você escolhe um repertório sociocultural, ou você utiliza uma das estratégias que você aprendeu lá na sua apostila de redação e nos vídeos. Então, você pode utilizar fotográfica, histórica, cultural, você pode usar uma conceitual. Segundo momento, a articulação entre a contextualização e a tese. É naquele momento em que você vincula aquilo que você trouxe de contextualização e o coração do seu texto, que é a tese. Que não menos importante é o quê? É a opinião do seu texto, é aquilo que você vai defender ao longo da sua redação. Então, a estrutura da introdução é composta por essas três partes. Vamos ver um exemplo na prática de como isso funcionaria, né? Como isso funciona. Bom, eu trouxe aqui o seguinte tema para vocês: os malefícios da violência urbana no cenário brasileiro contemporâneo. Em 2000, o Brasil acreditou estar diante de um dos maiores pesadelos nacionais já vivenciados, o sequestro do ônibus 174, na cidade do Rio de Janeiro, que resultou na morte de 2 brasileiros. Infelizmente, embora o trágico cenário tenha causado grande comoção no país, percebe-se que a violência urbana ainda promove graves danos no panorama contemporâneo. Nesse sentido, torna-se fundamental analisar a fragilidade das políticas públicas e a cultura da violência para melhor combater esse desafio. Então, se formos olhar com uma atenção maior, né, aquele momento criticidade, aquele momento de crítica, nós observaríamos que a estrutura está completa. Você tem ali a produção de uma contextualização, que vai pegar o fato do sequestro do ônibus 174, que foi realmente uma realidade muito infeliz aqui no Brasil. Você vai pegar a articulação da contextualização com o foco do tema em azul e, por último, a tese. Então, percebam como é bem construído e, principalmente, meus amores, fiquem muito atentos à parte em azul, que é essa articulação e apresentação do tema. Não basta trazer só um repertório criativo se você não mostra para o corretor sobre o que você está falando. Então, a apresentação do tema é fundamental. Assim como todas as etapas têm sua relevância, a apresentação do tema às vezes acaba sendo um pouco mais dificultosa para vocês atrelarem, mas é super possível. Então, não deixem de fazer essa correlação. Bom, passada a introdução, vamos ver o que acontece no nosso desenvolvimento. Paula, o desenvolvimento é meu calcanhar de Aquiles, aquela minha dificuldade. Então, vamos dar uma olhada um pouquinho na teoria. A teoria parece muito simples, né? Que você tem uma estruturação de tópico frasal, que é onde você aloca a sua opinião, o ponto que vai ser abordado e defendido no parágrafo de argumentação, e depois você vem com a fundamentação. Sendo que para trabalhar isso, eu trouxe para vocês alguns exemplos de... Alguns não, na verdade, eu trouxe um exemplo de uma redação nota 1000, para que vocês acompanhem comigo como é que foi feito esse processo de estruturação. Então, dê uma olhada. O tema é o seguinte: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Em primeiro plano, a ineficiência do Estado em aplicar leis que garantam o acesso à cultura restringe a cidadania dos indivíduos. Seja pela dificuldade de administrar recursos em um território de dimensões continentais, seja pela falta de interesse dos órgãos públicos em promover o desenvolvimento sociocultural democrático das regiões afastadas do centro vanguardista nacional. Existe uma parcela significativa da população sem acesso ao cinema. Dados oficiais do governo indicam que atualmente existem 2.200 salas de cinemas no país. Entretanto, o Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes, o que indica que a democratização do entretenimento cinematográfico é um processo lento e até mesmo utópico. Percebam o seguinte:
Aqui a gente tem uma construção bem bacana de parágrafo de desenvolvimento. Se vocês perceberem, a estrutura básica ela está bem clara aqui. No primeiro período você tem um tópico frasal. Depois do tópico frasal, tudo que vem depois do indivíduos ali, você tem como fundamentação. Sendo que assim, eu queria trazer para vocês uma análise um pouco mais específica, mais detalhada, para que vocês compreendam como a construção do desenvolvimento bem planejada e bem articulada é fundamental, inclusive na projeção das ideias. Deem uma olhada. Se olharmos com atenção, você tem ali em rosinha a relação de coesão sequencial. Então, primeiro o aluno indica assim, olha, corretor, em primeiro lugar, em primeiro momento, eu vou falar disso aqui. É muito provável que no D2 ele tenha usado em segundo lugar, ou ele tenha utilizado em uma análise mais profunda, ele tenha usado um além disso. Por quê? Em primeiro lugar, ele marca, olha, corretor, eu vou falar desse argumento aqui. E depois o que ele traz? A causa do problema, ele mostra qual é o problema do tema. A ineficiência do Estado em aplicar leis. E aí ele correlaciona, olha, a ineficiência do Estado em aplicar leis promove uma restrição cultural da cidadania desses indivíduos. E aí ele explica por que o Estado seria tão ineficiente em aplicar leis. Veja só. Seja pela dificuldade em administrar recursos em um território de dimensões continentais, ou seja, dificuldade de administração do próprio país pelo Estado, ou seja pela dificuldade dos órgãos públicos e, na verdade, a falta de interesse no desenvolvimento sociocultural democrático. Então, ele vai apresentar duas dificuldades. E o que essa negligência estatal ela vai gerar? Existe uma parcela significativa da população que permanece sem acesso ao cinema. Então, a negligência estatal que ele apresentou aqui no tópico frasal, ele explica no aprofundamento, mostra a consequência dessa negligência do governo e aqui no último período, olha o que ele vai fazer, que bacana. Ele traz um dado estatístico para comprovar que o Estado é tão ineficiente que você tem 200 milhões de habitantes e você tem apenas 2.200 salas de cinema, ou seja, é um número muito insuficiente para a quantidade de habitantes que você tem. Então, é um dado estatístico que vem corroborar para o processo argumentativo. E por último, o que ele vai fazer? Ele retoma o problema do tema. Logo, o que vai ser indicado? Que a democratização desse entretenimento é um processo lento e, ao mesmo tempo, utópico, ou seja, o Brasil ele não tem ainda as condições favoráveis para tornar essa democratização do acesso uma realidade. Então, o cinema ainda é uma realidade muito longe para muitos brasileiros. Percebem a boa construção? Fenomenal, né? Ficou assim. Excelente o processo de construção desse desenvolvimento. Sendo que não para por aí, né? Para a gente ir para um momento muito especial, que é aquele momento que você fala assim, ai, tô terminando, aquele momento que você dá um tchau, você fala tchau, corretor, agora eu vou sambar na cara da banca porque eu vou fazer uma conclusão de excelência. E aí, nada mais justo do que eu retomar a estrutura com vocês. A estrutura de um parágrafo de conclusão, ela parece simples, mas ela tem alguns detalhes, principalmente quando a gente fala de Enem. Então, vejam só, no primeiro momento você tem a retomada da sua tese. É aquele momento que você mostra assim, olha, tudo aquilo que eu me comprometi a desenvolver, eu consegui, e agora eu cheguei até aqui, até o desfecho desse texto. Em segundo momento, você tem sua proposta de intervenção, que é um ponto em que eu vou dar uma atenção mais especial com vocês. E, por último, a gente tem o nosso trecho de desfecho criativo, que é o quê? Aquela oportunidade de você projetar sua circularidade no texto. Então, vamos lá. Peguei um exemplo aqui de uma proposta nota 1000 também para trabalhar com vocês. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ainda mantive o tema do ano passado. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade da democratização desse recurso. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se, logo, das outras espécies animais, através do conhecimento e da cultura. Aparentemente muito bem escrita, mas será que ela tem todas as estruturações necessárias? Muito provavelmente, né, gente? Uma redação nota 1000, um trecho ali de uma redação nota 1000. Então, se a gente analisa a estrutura de modo mais superficial, a gente vê os 3 elementos que eu comentei com você. Retomada da tese, proposta de intervenção e trechos de desfecho. Mas temos que ter um cuidado um pouquinho maior, porque a proposta de intervenção ela tem alguns detalhes. E eu não sei se todos vocês se recordam, mas a gente tem a questão dos 5 elementos. A proposta ela precisa ter, para ser a pontuação que ela deve, ela precisa ter agente,
ação, modo e meio, finalidade e detalhamento. Sendo que cada um desses elementos vale exatos 40 pontos. E aí você já fica assim, meu Deus do céu, 40 pontos, Paula? Ou seja, a soma desses elementos você chega a 200 pontos. Ou seja, você tem aqui um número muito grande de responsabilidade, né? Um valor, na verdade, de responsabilidade muito grande para a proposta de intervenção. Então, por isso é muito importante você saber aplicar todos esses contextos. E aí, para eliminar esse desespero, eu vou dar uma lida com vocês novamente na proposta para que vocês consigam reconhecer como a proposta fez o uso desses elementos. A mesma proposta que a gente acabou de ler. Então, verifique que em rosa, o candidato colocou o Ministério da Educação e da Cultura, que é o agente, fazendo o quê? Promovendo maior acesso ao conhecimento e ao lazer. Então, aqui em amarelo você tem a ação. O modo e o meio foi aberto por meio. Olha que indicativo, né? Como a relação vocabulária é fundamental para indicar que você está fazendo os procedimentos de aplicação desses 5 elementos que a proposta exige. Por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, em marrom, que deverão possuir preços acessíveis à população local. É o detalhamento desse meio. E, por último, a gente tem a nossa finalidade em verde. Qual é o objetivo dessa proposta? A fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros de classes mais baixas. Por último, a gente teve nosso trecho de desfecho criativo correlacionando com a introdução, que ele mencionou também Aristóteles. Então, vocês conseguem ver que você consegue construir uma boa proposta de intervenção utilizando a regrinha dos 5 elementos. Sendo que eu gostaria de dar uma dica extra, uma dica adicional a vocês. Pensem o seguinte, que o agente ele também tem aquele truque, o truque do GOMIF. Então, para pensar nos melhores agentes para vocês trabalharem numa proposta, vale a pena lembrar do governo, das ONGs, as mídias, as instituições educacionais, sejam elas de ensino básico ou superior, família e empresas privadas ou públicas. Então, pensem o seguinte, é bacana reconhecer esses agentes e aplicar da melhor forma possível na proposta de vocês. Então, meus queridos, foi isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Hoje eu quis trazer para vocês essa revisão prática e bem objetiva de todo o processo, né? De base da redação de vocês, o que precisa ter, o que não precisa, o que é fundamental e o que não é, para que vocês possam executar uma redação de excelência no dia 10 do simulado de vocês. Não se esqueçam que no próximo vídeo da semana que vem eu vou vir aqui trabalhar com vocês uma revisão, mas agora não tão teórica, uma revisão prática. Eu quero ver vocês colocando a mão na massa, pausando o vídeo e fazendo a atividade junto comigo, tá bem? É isso, galera. Bom simulado. E aí, não deixem de revisar os vídeos que eu recomendei no início, viu? Tchau, tchau. Um grande abraço.